Está começando mais um Soulcast, podcast da Soul Produções. E o tema de hoje é... A chave da autenticidade no mundo digital. O que vem na tua mente quando a gente fala de autenticidade no mundo digital? Você sabe como construir a autenticidade da sua marca? Você precisa assistir todo esse podcast para aprender sobre isso. A régua subiu, né? Tá demais Subiu. hoje. Tá muito legal. Fica com a gente aí, roda a vinheta. Seja muito bem-vindo a mais um Soulcast. Eu sou Letícia Soares. E eu sou Guilherme Soares. E nós estamos aqui nesse podcast que é oferecido pela Soul Produções Audiovisuais. A Soul está aqui em Porto Alegre, na Rua General Neto 303, um estúdio lindo, aconchegante para receber você, gravar seu conteúdo digital, gravar seu curso, gravar o seu podcast, ou transmitir seu podcast, fazer seus vídeos. Então, vem para a Soul, porque tem muita coisa boa aqui, né, Gui? Se você está com um infoproduto e não sabe como colocar ele a rodar, né? Conta com a gente. Conta com a gente. Bora! E hoje a gente está com uma convidada muito especial. Nós estamos muito honrados e alegres em receber a professora Karen Sica aqui com a gente. A Karen, então, é professora da PUC, consultora de mídias sociais e mentora com foco em consultoria e planejamento digital para pequenas e microempreendedoras, jornalista, doutora em comunicação pela PUC-RS, com ênfase em comunicação, cultura e tecnologia. Professora de pós-graduação e MBA do PUC-RS Online. Seja bem-vinda. Ai, estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? É um prazer imenso conhecer aqui a produtora, que eu ainda não conhecia pessoalmente, só por algumas fotos no Instagram, porque o pessoal aqui é forte no Instagram, né? Então é um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Ah, que legal. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre autenticidade. E eu acho que quando a gente fala de autenticidade, a gente está falando muito das nossas próprias experiências. Tem a ver com isso também, assim, com as coisas que a gente vive. E aí a gente coloca isso em prática e isso vai ficando com a nossa cara, mais ou menos assim? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Sobre a importância de sermos autênticos nas redes. Porque o que acontece? A gente vê tanta gente produzindo conteúdo e muitas vezes não sabendo exatamente como dizer o que a pessoa realmente é, né? Então, a autenticidade tem a ver com, em primeiro lugar, saber quem você é e o que você faz. Segundo, saber com quem você fala, para quem você fala. E terceiro, entender como que você pode realmente trazer um conteúdo de qualidade para essas pessoas sendo autêntico. Então, a autenticidade tem a ver com buscar referência, sim, mas não apenas buscar referência e copiar o que o outro está fazendo, porque lá deu certo, né? Não tem nada a ver com isso, muito pelo contrário. É tentar, de alguma forma, ver o que está dando certo lá e como trazer isso de forma criativa e autêntica para o teu público, para quem tu quer realmente atingir. Então, a autenticidade tem também a ver com muito do que nós somos e, a partir disso, a gente precisa se conhecer, né? Que legal. Legal saber disso, né? Não, e é muito legal também quando a gente vê pessoas autênticas, porque elas são a mesma pessoa da rede social. O que acontece muito é o seguinte: a gente vê a pessoa na rede social, quando vê pessoalmente, é outra pessoa totalmente diferente. E quando eu digo isso, é no comportamento, no tratamento, porque as pessoas não são autênticas. As pessoas, é quase que um copia e cola, tá dando certo. Ou um personagem, às vezes, né? Ou um personagem. Daí a gente chega para falar com a pessoa e parece que, não é. Parecia que era outra pessoa, né? Então, acho que tem a ver com isso também, o teu posicionamento, como tu te comunica, e ser essa pessoa, tipo assim, eu vou falar de mim, né? Ser o Guilherme das redes sociais, ser o mesmo Guilherme que vai sentar, vai conversar, vai... E como é difícil, né, na verdade, as pessoas conseguirem se posicionar de forma autêntica. Muitas vezes as pessoas acham que nas redes sociais elas precisam criar algo para conquistar os outros. Mas o que conquista os outros, na verdade, nada mais é do que a tua própria personalidade, quem tu é de verdade. Sim. Então, muitas vezes eu vejo assim, perfis que são criados pensando só no público-alvo. E aí, tudo bem, pode dar certo, né? Não estou dizendo que não vai dar certo. Mas a questão é, no momento que a gente consegue trazer a personalidade, né, a nossa própria personalidade para aquele conteúdo, a gente vai conseguir alcançar um público muito mais fiel, um público que vai nos seguir, que vai depois comprar o nosso produto, o nosso serviço, né? E aqui eu estou falando nosso, mas pensem como marcas também, né? A gente não está falando só de pessoa física, mas também de pessoa jurídica. Sim. Então, como é importante a gente conseguir trazer essa autenticidade para as próprias marcas. Muito bom, muito legal. E eu acho que é uma coisa que as próprias marcas já estão fazendo também,
estão inserindo mais pessoas, né? Então, porque pessoas conectam com pessoas, não conectam com marcas, com CNPJ, né? Então, é a pessoa conectando com pessoa. Então, é uma coisa, é um movimento que se tem visto muito as marcas colocando um rosto ali. Então, elas acham um influencer que comunique, que represente elas no modo de comunicar, no modo de vestir, no modo de falar, com as ideias, e pegam essas pessoas e começam a apresentá-las e começam a utilizar essas pessoas como representantes da sua marca, porque isso conecta com outras pessoas, né? E além da questão de conexão, porque a conexão faz parte das redes sociais, a gente tem que pensar que pessoas compram de pessoas. Né? Não é só a conexão. É muito mais fácil eu conseguir vender algum tipo de produto no momento que eu, como pessoa, estou ali mostrando o que eu faço, os bastidores, como que eu produzo, que tipo de conteúdo eu posso trazer e que vai fazer sentido real para aquelas pessoas, né? As pessoas precisam ver a autenticidade, mas mais do que isso, elas precisam ver que aquilo vai ter um valor para elas diferente. Legal. Sabe que quando a gente começou na Soul, não me lembro se eu já contei isso aqui ou não, de vez em quando, conversando com as pessoas, a gente acaba lembrando das histórias e contando. Mas a gente tava lá, né? Tipo, vamos fazer o nosso primeiro anúncio, né? Vamos criar o nosso primeiro card, assim, dizendo o que a gente faz e como que a gente apresenta. O primeiro serviço, assim, que a gente resolveu, assim, apresentar de forma mais direta era o de podcast. E como é que a gente apresenta, embrulha isso num negócio de uma forma que vai ficar bonito, que as pessoas vão querer, né? E vão se interessar. E aí, eu lembro que eu escrevi, assim, o card, ia mandar pro designer criar a arte, né? E eu escrevi assim, recepção com café, biscoito, café e chocolate, uma coisa assim, e né? água. Água, biscoito, cafezinho. Botei assim, cafezinho. E aí, eu falando com o Gui, será que a gente coloca isso aqui? Não vai ficar muito cafona? Botar tem café, biscoito. E a gente começou a conversar, faz ou não faz, faz ou não faz. Eu falei, Gui, mas eu acho que isso tem a nossa cara, porque, como a gente estava falando, as nossas experiências de profissionais anteriores nos fizeram perceber o que a gente é assim, a gente gosta disso. E até pessoais, né? Não são só experiências profissionais, porque o profissional e o pessoal, a gente não consegue separar. Né? Assim como nós no Instagram, por exemplo, ou no TikTok, seja a rede que for, nós somos o que nós somos, né? Essa é a verdade. Então, assim, eu disse porque assim, mas eu acho que isso tem a ver com a gente. A gente gosta, vale a pena a gente fazer isso, a gente vai investir um pouco nisso, mas o cliente vai estar aqui, ele vai se sentir em casa, é isso que a gente quer e tal. E eu mandei pro designer fazer. E aí, quando o designer me respondeu, ele disse assim, nossa, eu já tô com vontade de ir aí, só pelo café, biscoito e aguinha, não sei o que. Que é uma delícia, olhem a nossa mesa, olhem a nossa mesa. E aí, tipo, você pensa, nem começamos a divulgar, né? E já deu já foi diferente. Alguém já olhou e disse, não tem algo diferente. E aí, os primeiros clientes, assim, aconteceu, né? Eles foram fazer episódio piloto em vários lugares, daí, quando chegaram fecharam o contrato, fizeram com a gente, fizeram em outros lugares, fecharam o contrato com a gente, vieram e falaram assim, sabe o que a gente fechou aqui? Eu disse, por quê? Por causa do cafezinho. Ninguém tem o cafezinho como o de vocês. A gente, claro, ele estava brincando, né? Mas foi uma coisa que, veja a diferença, querendo ou não, é a nossa cara. Do acolher, do receber, né? Ter a pessoa, fazer com que a pessoa se sinta bem aqui. É uma coisa que pra gente é importante. E depois, com o tempo, estudando a nossa marca, olhando mais a fundo, a gente foi enxergando, olha, isso aqui tem a ver com a Soul, isso aqui é a Soul. A Soul é esse ambiente acolhedor e tal. Isso é autêntico, né? Isso é o que é a nossa cara. Eu sempre falo para as minhas mentoradas, né, para as pessoas que eu atendo, eu falo, mas afinal, qual é o teu diferencial? Porque, assim, existem várias empresárias, empreendedoras parecidas contigo e que trabalham no mesmo nicho, que trabalham com o mesmo público, que fazem o mesmo tipo de conteúdo. Afinal, qual é o teu diferencial? Como tu te diferencia das demais centenas, milhares de pessoas que são similares a ti e ao teu serviço, né? Ao serviço que tu presta, ao produto que tu vende. Então, o que vai te fazer diferente dos outros é esse teu diferencial real, né? Esse teu potencial de ser autêntico. Porque todos nós somos diferentes.
como tu estava falando, né, Letícia, todos nós temos experiências no passado, tanto profissionais quanto pessoais, e essas experiências que nos moldam para ser o que nós somos hoje. É verdade. Então, isso é muito importante a gente entender. Eu sempre falo que na minha mentoria é importante a gente ter uma autoanálise inicial, né? Embora eu seja jornalista e não terapeuta. Mas eu falo, é tão importante a gente parar um pouco para entender quem nós somos e o que a gente quer. Às vezes as pessoas não param para pensar o que elas querem e o que elas são, porque elas vivem numa rotina tão insana, com tantas demandas e tantas preocupações, né? De preciso ganhar dinheiro, eu preciso vender mais, eu preciso ter minha filha, eu tenho... Então, eu preciso parar. E no momento da mentoria inicial, a gente para e pensa, afinal, o que tu é? Qual é o teu diferencial? Qual é o teu objetivo de vida? Profissional, pessoal, onde tu quer chegar, quanto tempo tu vai levar para chegar onde tu quer. Então, são algumas questões que são importantes a gente pensar. E a gente não pensa. É verdade, é verdade. E a gente falando nisso, assim, um outro ponto que a gente quis trazer também para o Soulcast, eu acho que tem a ver com autenticidade, é que eu e o Gui, a gente gosta muito de fazer trabalho voluntário, assim, já desde de sempre, assim, né? A gente sempre foi muito envolvido com isso e tal. E aí, a gente começou a pensar de que forma a gente pode dar voz, né, a quem tem um trabalho legal e tal. E uma das formas que a gente encontrou, que a gente não quer parar por aqui, temos ideias aí futuras de poder ajudar algumas instituições de uma forma ainda mais presente, estar presente na vida delas, é falando aqui no Soulcast, né? Então, nós criamos o quadro Comunicando Ideias e Sentimentos. Nós queremos apresentar agora uma instituição que faz um trabalho que a gente honra muito, que a gente gosta muito, que a gente conhece. Nós já estivemos lá algumas vezes, que é a Hope Brasil. E quem acompanha aí o Soulcast já está conhecendo bastante as gurias da Hope. A Hope Brasil é uma iniciativa da Rede Brilhe, que é uma associação sem fins lucrativos, formada em 2017. Então, a Rede Brilhe é novinha, a Casa Hope também é novinha. E é um programa que funciona através do conceito de vida em comunidade, onde mulheres e mães solteiras, economicamente e socialmente desfavorecidas, encontram um ambiente seguro para suas famílias. Nesse ambiente, as mulheres têm acesso a apoio físico, mental e emocional, e ao vivenciarem uma vida transformada pelo amor de Jesus Cristo. Então, uma entidade cristã, muito lindo, porque a Casa Hope não é apenas uma casa, existe a casa física, né, aqui em Porto Alegre, que acolhe essas mães, essas crianças, mas é um programa, e eu acho que esse é o maior diferencial. Então, não é uma casa para as pessoas posarem, passarem um tempo ali, não, é um programa para transformar a vida da pessoa. Então, ela fica ali, se eu não me engano, 1 ano e meio, 2 anos, tem algumas regras ali que ela vai ter que cumprir, alguns acordos que vão ser feitos, né, para que realmente ela possa sair dali diferente. Então, a Casa Hope, ela já acontece nos Estados Unidos, então nós temos uma extensão aqui, lá no Texas, a gente tem uma extensão aqui em Porto Alegre, é a primeira do Brasil, mas a gente acredita aí que vão ter muitas, né? A Paula é a idealizadora, já esteve aqui com a gente também num Soulcast, tem um baita um potencial, e a Paula, ela sonhou e ousou conversar com outras pessoas. O que tu acha? Quem sabe a gente consegue e tal. E a Hope realmente vive de doações. Então, se você está aqui e quiser e puder, de alguma forma, auxiliar a Hope tem também um centro de treinamento que atende a comunidade ao redor e também atende, então, essas mulheres. Elas saem dali já aptas elas têm aulas de finanças, aulas de coisas de casa, assim, sabe? De como fazer. Elas têm aulas aí ensinando diversos treinamentos de diversas profissões. Aí tem que ver o que interessa mais a ela, mas ela vai aprender a fazer um cabelo, a fazer, botar cílios, sobrancelha, né? Então, as gurias aí são realmente treinadas para saírem da casa já preparadas para terem uma vida com dignidade, né? Cuidarem dos seus filhos. Então, é muito, muito legal. Se você puder ajudar, Gui, tu passa o Pix aí? O Pix é 51994836239. 994836239. E o Instagram é @HopeBrasil_. Então você pode ir lá no Instagram, conhecer um pouco do trabalho, seguir também
e curtir, comentar, Acompanhar. compartilhar, acompanhar. Tudo e que é isso puder aí. fazer, ajuda. Muito legal, né? Ver essas ações assim que ajudam mães que às vezes não sabem como se recolocar ou se colocar no mercado de trabalho. Eu sou mãe, né? Eu tenho uma filha de 6 anos, coisa mais querida desse mundo. E eu vejo a dificuldade existente, né? E isso que eu tenho já a minha profissão bem consolidada. E eu fico pensando todas essas outras mães que não têm a profissão consolidada e que não conseguem se recolocar ou se colocar no mercado. Então, que bom que existem essas ações hoje em dia e essas, né, essas possibilidades para que elas consigam, enfim, dar um futuro melhor para as filhas delas, né? Que eu tenho certeza que é isso que elas esperam. Com certeza. E sabe que às vezes a gente fica pensando assim, será que eu consigo ajudar? Porque isso aqui imagina, você poder mudar a vida de uma pessoa já é grandioso, né? E às vezes a gente fica pensando assim, mas será que eu posso fazer alguma coisa? Às vezes a gente pensa assim, mas eu posso ajudar com tão pouco, nem vou ajudar. Não, às vezes aquilo que é tão pouco pra gente faz muita diferença. No caso da Hope, né, tem o aluguel da casa, tem a alimentação dessas pessoas. Então, você pode ser voluntário, ir lá, passar uma tarde conversando com as mulheres, sabe? Trocar uma ideia, ouvir a mulher, tá ali. Então, tem tanta coisa, brincar com as crianças, sabe? Sei lá, vou proporcionar um dia, eu tenho uma empresa, vou fazer uma viagem com essas mulheres, vou proporcionar, sei lá, qualquer coisa diferente para essas famílias, assim, né? Então, é muito legal. Muito legal mesmo que eles estão aqui com a gente, né? É verdade, é verdade. Então, aí, Hope Brasil, bora ajudar. E agora, vamos lá, a gente está falando de vivência, experiência. Conta pra gente um pouquinho. Já é professora, tem uma mentoria, um monte de coisa aí legal. A gente conheceu a Karen no CONED como palestrante, então é palestrante também, tantas coisas aí. Conta pra gente como é que foi essa tua caminhada aí. Aí eu brinco, né, que eu adoro um palco. É só me colocar no palco com o microfone que aí a pessoa se solta. Mas a caminhada foi a seguinte, né, gente? Às vezes as coisas vão acontecendo e a gente não se dá conta do que está acontecendo. E só se dá conta depois que realmente acontece, né? Verdade. E comigo não foi diferente. Eu sei que com vários de vocês aí que estão nos assistindo isso também acontece. E comigo não foi diferente. Então, eu sou formada em jornalismo, né? Trabalhava num veículo de comunicação aqui em Porto Alegre, bem conhecido, né? Trabalhava no Diário Gaúcho, para a classe C, amava aquilo tudo. E eu decidi fazer um mestrado na PUC na época. E eu lembro que meu pai sempre falava assim, Karen, tu fala bem, tu deveria ir para o mestrado, deveria ensinar as pessoas, tu gosta de ler e tudo mais. E eu pensava, que bobagem, né? Aquelas coisas assim de jovem, adolescente. Que bobagem, não vou dar aula, não quero, nunca, imagina. Nunca me imaginei sendo professora, na verdade. E aí eu decidi, quer saber? Eu vou fazer o mestrado e aí eu vou ver o que vai acontecer. Quando eu entrei no mestrado, isso lá em 2010, faz um tempinho. Aí eu entrei no mestrado e eu me encantei por aquilo. Pensei, nossa, já pensou eu dando aula? Deve ser legal. Mas, assim, muito surreal na minha cabeça, né? E aí surgiu uma vaga de professora assistente. Eu fiquei sabendo de um professor assistente da PUC e tal, de uma vaga. E eu pensei, vou me candidatar, né? Ou não, eu já tenho, então não custa nada eu tentar. Porque se eu não tentar, eu nunca vou conseguir. E eu, enfim, fiz a seleção e tudo mais. Durou um tempo, assim, foi bem complexo. E eu fui chamada para dar aula. E eu tinha 24 anos e eu pensei, meu Deus, como que eu vou dar aula? E foi, assim, um teste para mim naquele momento. Mas quando eu entrei na PUC como professora pela primeira vez, aquilo me deixou tão feliz, tão realizada, sabe? Que eu pensei, pronto, é isso que eu quero para minha vida. E aí eu fui, né, dando várias aulas, dou aula no curso de jornalismo, na publicidade e propaganda, já dei aula no curso de design, dou aula, inclusive, na gastronomia, Olha né? só. Porque as mídias sociais hoje, elas estão presentes em todos os cantos, né? Em todas as profissões. Dou aula na escola de negócios, na área de marketing e tudo mais. E aí eu pensei, não, mas eu também quero empreender, né? Acho tão importante eu, de repente, passar esse meu conhecimento para outras pessoas, porque eu também tive dificuldades, né? Todos nós temos, nós temos ainda, né? Eu tenho também dificuldades hoje em dia. E é tão bom a gente conseguir compartilhar e tentar ajudar alguém, como tu estava falando, né, Letícia? Então eu pensei, quer saber? Vou abrir também uma empresa com foco em consultoria para empresas de pequeno porte,
mas com foco principal em mentoria para mulheres empreendedoras. Porque eu sei a dificuldade que essas mulheres têm, assim como eu também tenho muitas vezes. A gente sabe que a mulher no mercado de trabalho, ela precisa se esforçar muito, ela precisa todos os dias mostrar o potencial que ela tem, ela precisa lutar com a rotina entre ser mãe e ser profissional. Então, é muito difícil, né? E eu pensei, não, eu preciso também mostrar para elas que é possível chegar lá onde elas querem. E isso depende só de uma força de vontade que elas precisam trazer de algum lugar. Então, hoje em dia, eu tenho essa minha mentoria e a minha consultoria com foco principal em mulheres empreendedoras que estão aí tentando um espacinho no digital, né? Que legal. A Karen sendo Karen, autêntica. É isso. E eu também tive muito medo do julgamento, muitas vezes, né? Então, às vezes, as pessoas, elas não são quem elas são, elas deixam de ser autênticas porque elas têm medo. Medo de ser julgadas, medo de ter um posicionamento mais claro, medo de serem chamadas de blogueirinhas, né? Quando eu comecei no Instagram, eu falava assim, ai, pronto, agora todo mundo vai achar que eu sou blogueirinha. Aí eu pensei, quer saber? Que achem. Sou blogueirinha. Sou blogueirinha, então, não tem problema, né? Eu faço reels, eu trago conteúdo de qualidade, eu penso estrategicamente no meu conteúdo. Legal. Então, é isso, né? Querem achar? Pensem, não tem problema nenhum. A questão é eu saber aonde eu quero chegar. E é isso que as pessoas precisam entender, né? As mulheres empreendedoras. Ah, que legal. E se alguma mulher que está nos acompanhando quiser fazer parte dessa mentoria, como é que ela faz para te encontrar, para conversar contigo sobre isso? Como é que funciona? Em breve eu vou abrir uma outra turma, né? Agora a gente está com turmas fechadas, mas em breve a gente vai ter uma nova turma. Me achem no Instagram, então, Karen_Sica. E aí, lá no Instagram e no LinkedIn também eu tenho bastante conteúdo sobre marketing digital, sobre as mentorias, sobre as diversas possibilidades aí do digital hoje. Legal, que massa. Bom, Legal. né? Bom saber disso. A maioria das pessoas que nós entrevistamos aqui, acho que o desafio inicial é sempre o mesmo, né? É o julgamento de outras pessoas, né? É o que as outras pessoas vão falar, E aí a gente aprende algo eu aprendo algo sobre isso, que é, normalmente, o que as pessoas não têm coragem de fazer, e a gente faz, incomoda, né? Então, quando alguém está fazendo algo, e isso serve até acho que pra gente, né? Quando alguém está fazendo algo e aquilo nos incomoda, acho que é porque a gente não está tendo coragem de romper e fazer aquilo que a pessoa está fazendo. Às vezes até a gente gostaria de ser espontâneo, daquela forma, daquele jeito, e aí a gente não consegue, então aquilo parece que nos desconforta, né? Eu digo infelizmente, porque infelizmente é assim, né? Então, acho que essa pessoa que nos ouve, ela precisa ter essa consciência de que vão ter, né? As pessoas vão falar, blogueirinha agora, quer aparecer, ou aí tem algumas pessoas que já são mais mal intencionadas, né? Isso não vai dar em nada, isso não sei o quê. E o mundo é dos que fazem, né? Então, a diferença está em fazer, né? Em fazer, em executar, e ir, dar a cara. E aí o resultado vem, né? Perfeito, é bem isso, né? Agora, enquanto o Gui estava falando, eu estava pensando na minha própria experiência, sabe? E eu fiquei pensando, nossa, durante muito tempo eu fiz para os outros, né? Eu fazia para os outros, consultoria, estratégia, conteúdo, tudo para os outros. E eu não fazia para mim. Porque eu também tinha medo do julgamento. E tá tudo certo, né, gente? Não vamos julgar ninguém, né? Faz parte. E aí teve um dia que eu comecei a analisar e eu comecei a ver quantas pessoas que tinham menos conhecimento do que eu estavam ganhando dinheiro no digital. Eu pensei, gente, mas tem tanto charlatão no digital que eu preciso salvar as outras pessoas para elas não serem, né, vítimas desses charlatões aí. Sim. Ainda mais no marketing, né? Tem muito guru do marketing que traz regras. Não existe regra. Existem possibilidades, estratégias, tentativa, acerto, marketing erro. Digital é teste. É teste, acerto e erro constantemente. E tem gente que lança produtos assim, falando, não, eu te ensino a virar o mestre da tua área. Não, né? Na verdade, depende muito de quem está aprendendo também. Claro. E aí, quando eu percebi isso, que existiam diversas pessoas que estavam ali
ganhando dinheiro, né? E vendendo um produto que muitas vezes não era exatamente aquilo. Assim, gente, eu preciso mostrar para as pessoas o conhecimento que eu tenho. Eu preciso mostrar para as pessoas o que elas podem aprender comigo, sabe? Porque uma coisa é tu ensinar dentro da sala de aula, que tu fica restrito a um número X de alunos, seja na graduação, seja na pós-graduação, no MBA, enfim, tu fica num número restrito de alunos. No momento que tu traz isso para a tua rede, tu traz um posicionamento mais forte, né? Dizendo para todo mundo que está ali te seguindo, para outras pessoas que vão vir a te seguir, o que tu realmente faz. Então, eu decidi mostrar a cara, faz um ano e pouco, na verdade, que o meu Instagram legal. passou a ser profissional. Né? Eu já trabalho com isso há 11 anos, mas eu resolvi assim, virar essa chave para o empreendedorismo há 1 ano e meio, mais ou menos. Eu acho que tem um momento que a gente se dá conta disso. Isso também tem a ver com as fases da nossa vida. Às vezes a gente está muito envolvido com outras coisas e realmente... porque investir nas redes sociais isso gera um trabalho, né? A gente precisa investir tempo. Tem que realmente... Não é só o tempo de tu estar fazendo o story, mas o que tu pensou antes, a estratégia que tu pensou, né? Em como tu vai fazer. Então, realmente é um desafio, né? E agora, quando a gente estava conversando, eu estava pensando aqui, né? A gente tem assistindo aí o Soulcast, muitos empreendedores, microempreendedores, intraempreendedores, né? Pessoas que estão, algumas fazendo do seu negócio o negócio principal, quando a gente fala aí de renda, e outras que estão aí fazendo uma jornada dupla, outras pessoas que até nem têm intenção de sair do seu trabalho, mas estão empreendendo, às vezes, com um projeto específico. Então, a pessoa, ela durante o dia, trabalha numa empresa e à noite ela é mentora de não sei o quê, ela faz, né? Ou está gravando um curso, enfim. E de repente, tem alguém aí pensando assim, mas o que é um conteúdo autêntico? Eu ouço muito sobre isso, mas eu não sei o que é, né? O que é esse conteúdo autêntico? Nos ajuda aí a fazer com que essa pessoa entenda. Quando a gente fala de conteúdo autêntico, a gente está falando do quê? Bom, vamos lá, né? Então, assim, primeiro você tem que fazer minha mentoria. Não, tô brincando. Mas é importante, quando a gente fala de autenticidade, a gente pensar em posicionamento. Posicionamento gera credibilidade. Então, são algumas palavrinhas chaves para a gente pensar quando a gente fala sobre ser autêntico, né? Então, eu não consigo ser autêntico se eu não aparecer. Eu não consigo ser autêntico se eu fingir ser quem eu não sou. Eu não consigo ser autêntico se eu não trouxer a minha essência naquele conteúdo que eu estou produzindo. E, claro, junto com isso, a gente está falando também em estratégia, né, gente? Não vamos ser bobos achando que a gente não pensa em estrategicamente. A gente precisa pensar de forma estratégica se a gente quer alcançar o nosso público. Né? É o conteúdo intencional, mas de forma autêntica. Então, não é porque está dando certo para o outro que para mim vai dar certo. Talvez não dê certo. E tá tudo bem. Justamente por isso que a gente pode buscar, sim, referências, inspirações, mas a gente precisa trazer aquilo que a gente está vendo para o nosso lado, para o nosso cliente, para o nosso público. Eu acho que é ser legítimo, né? Mais ou menos isso, assim, é ser uma coisa assim, nossa, é verdadeiro. Acho que a autenticidade tem a ver com isso, assim, né? E por isso que eu digo que a autenticidade tem muito a ver com quem nós somos e com quem nós descobrimos ser. Então, né? acho que passa pelo autoconhecimento, então. Passa totalmente pelo autoconhecimento. E na gente acreditar em nós mesmos, né? Então, durante muito tempo, eu também não acreditei em mim mesma. Por várias questões da vida, né? Ou porque alguém dizia que existia outra pessoa melhor. Ou porque outras pessoas me colocavam para baixo. Ou porque eu não via potencial em mim. E tá tudo bem. Só que chega uma hora que a gente precisa parar e pensar, ok, mas quem eu sou realmente? Né? E é isso que eu falo assim, na mentoria, na parte inicial. Né? Depois a gente entra na parte de teoria, conteúdo, prática, planejamento, estratégia e tudo mais. Mas a parte inicial é uma parte muito pessoal, assim, onde as pessoas precisam entender quem elas são e onde que elas querem chegar. Legal. E aí, no momento que a gente consegue perceber isso, a gente consegue ver o nosso potencial. E aí, quando a gente vê o nosso potencial, a gente pensa, não, eu vou tentar e eu vou ver se vai dar certo. Aí eu tento e eu vejo, nossa, mas eu tive um alcance bom nisso. Legal, eu tive um feedback bacana. Então, a partir daí, as pessoas começam a ganhar uma autoconfiança, né? Legal. E aí, na autoconfiança, elas começam a praticar a autenticidade. Muito bom. Acho que saber quem a gente é uma chave para várias coisas, né? Não só profissional, como a gente está falando aqui, mas para tudo. Nos nossos relacionamentos, casamento, família, como mãe, como... Porque, por exemplo, como mãe, né? Vamos usar ou como pai, né?
O filho, às vezes, vai dizer, mas o pai do outro, mas a mãe do outro deixa. Eu me lembro sempre da minha mãe falando, mas tu é minha filha. E eu sou desse jeito. E aqui em casa são essas regras. Então, quando eu me percebo e eu sei quem eu sei o porquê eu faço o que eu faço, né? Eu ajo desse jeito porque essa é a minha forma de pensar, é assim que eu enxergo a vida, enfim. As coisas ficam mais fáceis, inclusive para eu produzir conteúdo. Perfeito. Porque daí eu sei quem eu sou, né? Aí eu sei que isso aqui passa por quem eu sou, isso aqui passa pelo filtro dos meus princípios, dos meus valores, né? E às vezes, Letícia, essa questão de autenticidade, ela vem no momento de ruptura, de dor, de tensão, né? A gente só consegue ver como nós somos autênticos e quem nós somos e o que a gente quer no momento que a gente passa por algum sofrimento. Seja pessoal ou profissional, ou a pessoa foi demitida, ou a pessoa se separou, ou a pessoa, enfim, teve algum tipo de ruptura na vida dela. Né? Ou ela está num momento muito crítico, profissional, Sim. e ela não sabe quem ela é, para onde que ela vai. E aí, nesse momento que é tão importante a pessoa parar e refletir, né? No momento que a gente para, reflete, observa, a gente consegue ter uma percepção melhor de quem nós somos e onde nós queremos chegar. Legal. E aí é o momento de dar aquela virada de chave, né? Aquele start, aquele momento inicial de mudar a vida. Legal, legal. Essa pessoa que está nos assistindo, assim, de repente ela está pensando, nossa, meu conteúdo, ele não é nada autêntico. Talvez alguém esteja Acontece, assim, né? E isso é bom, né? O objetivo aqui realmente é causar transformação. Então, às vezes, é importante, assim, poxa, aquilo que eu publico, realmente, tipo, eu vejo que outro fez, daí eu vou lá e faço, é um pouquinho, assim, de mais do mesmo, né? Vamos pensar, assim, uma cabeleireira, né? Que talvez do lado do salão dela tem outro salão, porque às vezes isso acontece, né? Ou 2 casas depois tem outro salão e tem a fulana, tem a fulana. Como que ela desenvolve a autenticidade da marca dela? Não só a autenticidade do conteúdo publicado, mas eu acho que é mais profundo, né? Da marca dela. Como é que ela faz isso, assim, para que isso possa se tornar realidade na vida dela? Pois é, tem algumas questões que eu sempre falo que são importantes, né? Então, assim, identidade de marca, a pessoa ter uma paleta de cores, por exemplo, para que quando o cliente olhar lá no feed, ou o seguidor dela, que não é cliente ainda, olhar no feed e lembrar, nossa, aquela ali é a Letícia. Ou gostei muito daquele conteúdo ali, daquele cabelo diferente que ela fez e tudo mais. Daqui a pouco trazer feedback das pessoas, né? E muito mais também um posicionamento dessa cabeleireira. Ela aparecendo, falando, olha aqui, pessoal, eu tô aqui hoje com a Letícia, que é minha cliente e tudo mais. Vamos ver a transformação da Letícia? Daqui a pouco fazer um Reels com a Letícia, mostrando antes e depois. Então, tem tantos conteúdos hoje que a gente pode pensar. Aqui a gente está dando exemplo de Instagram. Eu trabalho muito fortemente com o Instagram. Gosto muito da ferramenta. Acho que tem diversas possibilidades ali hoje ainda, né? Muito. Claro que tem outras redes sociais surgindo, inclusive a BeReal, tantas outras, né, que existem, TikTok. Mas o Instagram, ele nos traz muito essa lógica de interação, de conexão, de engajamento. E a gente consegue trabalhar muito bem com marcas ali dentro, né? Sim. Então, qualquer empresa, qualquer empresária, empreendedora, consegue sim ser autêntico, desde que ela saiba quem ela é, o que ela faz de melhor. Né? A gente não consegue fazer tudo. Eu não posso dizer que eu sou melhor em tudo. As pessoas às vezes têm medo de dizer isso, né? Mas eu sei que eu não sou melhor em tudo. Sim. Então, a gente precisa saber qual é o meu melhor. O que eu melhor posso oferecer para aquelas pessoas que me seguem, para os meus clientes, né, e tudo mais. Então, no momento que eu souber isso e eu conseguir explorar esse meu lado, a chance de eu ser autêntica é muito maior. Legal. Sabe que, te ouvindo agora, eu começo a fazer algumas conexões, até pensando na gente aqui no estúdio, que é bem isso, passa pelo... E às vezes a pessoa precisa parar e conversar com o cliente dela e fazer essa pergunta sincera, ou mandar um formulário e pedir para a pessoa responder, olha, preciso da tua ajuda, tu pode responder para mim? E ouvir o feedback, ouvir o que a pessoa... Porque às vezes a gente acha que o nosso diferencial é aquilo que a gente está sendo pago para fazer. Só que tem outras pessoas que já fazem aquilo também. Então, às vezes o que a gente é pago para fazer, cortar o cabelo... Esses dias eu falava com um rapaz onde eu corto meu cabelo. Ele estava dizendo assim, eu tô pensando em abrir uma barbearia, parará. Eu disse para ele, cara, sabe o que me faz vir aqui? Claro que tu corta bem, mas isso é o que eu espero de ti, porque eu tô te pagando para cortar o cabelo, né? O que eu gosto aqui é da experiência que eu tenho aqui. É que eu chego aqui, tu me oferece uma água, me oferece um café, eu sento ali, eu vejo que tu é cuidadoso. Tipo assim, olha, por que eu corto contigo?
quando eu comecei a cortar ali, eram 4 barbeiros dentro da mesma barbearia. Por que eu já cortei com outros se eu sempre corto só contigo? Não, tipo assim, se ele não tem horário, eu já nem marco. vai. Porque não é só o ambiente que é gostoso, é um ambiente bonito, mas é o jeito que tu me atende. O jeito que tu tem cuidado quando tá cortando o cabelo, o jeito que tu conversa comigo quando tu... posso fazer tal coisa, eu vou colocar a toalha. É o jeito como tu me trata aqui. Isso faz com que eu corte contigo. Não é que os outros cortaram mal ou não gostei do corte que os outros fizeram, mas é o atendimento em si. Aí ele tem toda uma experiência de toalha, e passa não sei o que na barba, e aí eles têm um massageador, enquanto tá a toalha no rosto, eles estão fazendo uma massagem, parará. Eu disse pro cara, é isso. Os outros, a outra vez que eu cortei com outro rapaz, ele fez o mesmo procedimento. Só que foi totalmente diferente da experiência que eu tenho aqui. Então, às vezes a gente acha que... e aí é por nós. Eu falo isso, eu acho que pela SOA aqui, que é... a gente imaginava no início, as pessoas vêm aqui porque a nossa imagem, o nosso áudio... Não, isso as pessoas pagam por isso, isso é o básico. Então, elas não terem por que se incomodar com o áudio e com a imagem, é o 0 a 0. Aí a gente começou a ouvir os nossos clientes e começou a perceber que o que trazia eles aqui eram outras coisas. Então, eu acho que parte disso que tu falou agora, eu juntei as ideias aqui. E o mais interessante é que vai ter outro cliente nessa mesma barbearia que vai amar a forma que o outro traz. Eu sempre brinco, assim, quando eu vou num restaurante, em qualquer lugar, tô viajando, daí me falaram que aquele restaurante é muito bom. Eu sempre brinco, assim, deixa eu escolher a mesa certa, porque dependendo da mesa, eu vou ter uma experiência melhor ou pior. É verdade. Né? E um dia eu falei isso pra uma pessoa que tava comigo, e a pessoa falou, como assim? Aí eu falei, quer ver? Vamos sentar naquela mesa lá. Daí a gente sentou naquela mesa, e era uma mesa embaixo da caixa de alto-falante, sabe? Então tinha uma música muito alta, era um horror. Aí a pessoa falou, nossa, que horror esse lugar. Eu falei, pois é, horrível, né? Vamos trocar de mesa? Vamos para aquela lá. Daí a gente trocou de mesa. Nossa, incrível! Daí a gente chamou uma cerveja, a cerveja estava bem gelada. Sabe? Que lugar incrível! Então, depende muito da onde a gente está e como que a gente vai ser tratado naquele lugar. Exatamente. E a experiência é isso, né? E tem gente, vamos para uma pessoa mais quieta, para ela, talvez o atendimento não importa. Exato. Sabe, para ela, às vezes é uma coisa que, não, eu só quero ir lá, que corta meu cabelo, eu quero sair. Entendeu? Não quero. Então, assim, por isso que é aquilo que você falava antes, que a gente não pode ter medo de dizer no que a gente é bom e entender o que a gente não faz tão bem assim. E ouvir os outros, como o Gui falou, né? As pessoas têm medo de ouvirem porque elas têm medo de críticas, né? Elas não querem receber críticas. Exato. Mas as críticas, elas podem ser tão construtivas, né? A gente pode aprender tanto com isso. Então, as pessoas podem fazer uma mentoria comigo e falar, olha, Karen, eu achei bem importante aquela parte lá de autoconhecimento e tudo mais, mas eu senti falta de talvez ter uma parte mais focada nisso. Ah, legal, então vamos fazer essa parte mais focada que tu sentiu falta, né? Receber aquele feedback, ouvir aquilo, internalizar aquilo e levar ele adiante. E aí, se eu sei quem eu sou, fica muito mais fácil, porque daí eu não fico ofendido. E vai ter coisas, às vezes, que eu vou ouvir e vou dizer assim, interessante isso que tu falou, só que realmente isso aqui não tá dentro daquilo que a gente tem imaginado para nossa empresa. Tá faltando não sei o que, legal, só que realmente esse é um serviço que a gente não atende. E tá tudo bem, né? Então, sabe, assim, conseguir... Tem muita gente que me procura, às vezes, achando que eu faço produção de conteúdo. Constante, assim. Gente, eu não faço. Tipo uma gestão de redes sociais, social media. Eu não faço gestão de mídias sociais. E eu não faço porque eu realmente não quero. Essa é a verdade, né? Sim. Primeiro, eu não tenho tempo. E segundo, não é algo que enche o meu coração, os meus olhos. Eu gosto de pensar estrategicamente. Eu gosto de ajudar as pessoas para as pessoas entenderem o negócio delas e como que elas podem crescer no digital. Como que elas podem produzir o conteúdo delas de forma estratégica. Então, o que eu faço, na verdade, é ensinar essas mulheres empreendedoras ou até mesmo as empresas que eu atendo a se entenderem e a produzirem o próprio conteúdo da forma mais eficaz. É isso, né? E tá tudo certo eu dizer que eu não produzo conteúdo para os outros. Eu produzo para mim. Eu não produzo para os outros, né? Isso é muito legal, a gente conhecer, assim. E até quando a gente fala daquilo que a gente é bom, é importante a gente fazer o exercício de olhar e pensar assim, meu negócio está dando certo.
O que tá dando certo? O que é dar certo, né? E muitas vezes as pessoas vão abraçando, né? Elas abrem uma empresa, daí a empresa começa a crescer, e aí todo mundo começa a procurar, e tu pensa, não, eu vou pegar esse cliente, eu vou pegar esse cliente. E vai pegando, vai abraçando. Vai pedindo algum serviço que tu não faz e pensa, não, mas eu vou fazer. Eu vou Ou fazer. um produto que eu não tenho. Não, mas eu vou comprar pra te vender. Agora eu vou fazer. E vai abraçando o mundo, até que tu chega num ponto que tu pensa, tá, mas qual é a minha essência? Como é que eu vim parar aqui, nesse turbilhão, né? Sim. Então, como é importante a gente parar um pouco e refletir, como eu falei antes, né? Parar e entender qual é a nossa essência, qual é a essência do nosso negócio, do nosso serviço e tudo mais. Então aqui a gente já tem alguns temas, né? Para quem está nos acompanhando em casa, a prof, ela começou a falar aqui, né? Então, saber quem eu sou, isso aqui é um exercício. Olhe para, né, para dentro da sua empresa, para dentro de você, independente de qual é a sua marca, né? Quem você é? Para quem você vende? Então, procurar o seu público-alvo. E como que você vai fazer isso? Né? De uma forma que você não perca a sua essência, não perca quem você é, não se perca aí no meio do caminho. No final, era para ser um estúdio de produção audiovisual, nossa, mas já está se tornando um outro negócio. Quando vê, tá um Frankenstein lá, né? Um monstro. Virou um Frankenstein, exatamente. Ninguém identifica direito o que é, a gente não faz bem nada. Eu acho né? que por isso cabe, não é o assunto, mas cabe. Eu acho que por isso é necessária essa preparação e esse planejamento para empreender. Porque daí tu não tá esgoelado, enforcado ali, tipo, não, eu vou... Porque só a Letícia quer um serviço assim, mas que eu tô precisando de dinheiro, daí eu vou pegar o dela e vou fazer o dela também. Daí o que eu quero fazer mesmo, porque eu não posso esperar, eu não tenho tempo eu não consigo dizer não para eles, porque eu preciso. Daí, eu preciso do dinheiro, eu preciso daquele dinheiro, eu preciso girar, eu preciso pagar as contas, eu preciso pagar a estrutura. E aí a gente vai se tornando esse monstro, esse negócio assim que eu quero abraçar todo mundo, eu quero atender todo mundo e não tô feliz, não tô realizado, não tô fazendo a coisa como deveria. E quando a gente pensa na questão das mídias sociais também, tem uma outra questão que é bem importante, né? Como todos nós temos acesso às redes, todos nós achamos que sabemos lidar com as redes. E este é um grande problema hoje em dia, né? Porque uma coisa é de saber postar. Postar, todo mundo sabe postar. Outra coisa é tu entender o teu negócio e pensar estrategicamente no conteúdo que vai atingir o teu público-alvo, para tu conseguir converter isso de alguma forma para ti. Seja em venda de infoproduto, serviço, enfim, seja o que for, né? Então, como que eu vou alcançar realmente as pessoas que eu quero através de conteúdo? As pessoas não se dão conta disso, né? Elas acham que elas podem simplesmente, não, eu tô aqui hoje, eu vou postar. Cara, mas eu tô aqui hoje, eu já tô pensando, Karen, tô pensando já num Reels que eu vou fazer com vocês e tudo mais, sabe? Tô pensando em quando que eu vou postar isso. Então, eu sempre tenho, assim, no meu próprio conteúdo, no meu próprio Instagram, e eu trago isso muito para os outros, essa lógica do planejamento, né? Então, assim, eu preciso ter um planejamento de 15 dias. Então, eu não estou hoje preocupada com o conteúdo de hoje, porque o de hoje já está pronto. Claro, se eu quiser postar nos stories, se eu quiser fazer um Reels diferente, eu vou postar hoje e aí eu vou mexer no meu planejamento. Planejamento serve para ser quebrado a qualquer momento, né? Mas ele precisa existir. Sim. Se ele não existir, vira aquela casa da mãe Joana, sabe? Que sempre tem um entrando ali e tu nem sabe mais o que é. É verdade. Então, é tão importante a gente ter essa agora, noção. no próprio Instagram, dá para programar, né? Não precisa nem mesmo de uma plataforma externa, né? Ali dentro mesmo a gente consegue programar. Isso faz com que facilite, né, a organização do conteúdo e tal. E no momento que a gente consegue criar realmente o hábito, né, de um dia na semana ou a cada 15 dias eu sentar e olhar meu conteúdo de forma estratégica, ver o que deu certo. E aí eu entender que não é, por exemplo, se eu falar uma coisa no meu Instagram pessoal. Meu Instagram pessoal eu não vendo nada ali, né? Eu converso com as pessoas, falo das coisas que eu gosto e tal. Mas tem um assunto que eu gosto de falar. E aí, às vezes eu publico sobre esse assunto, não dá muito engajamento, mas muitas curtidas, mas dá um bom engajamento, porque as pessoas comentam, me chamam no particular, conversam sobre aquilo que eu falei e tal. E às vezes eu publico uma coisa engraçada, porque essa sou eu na vida, né? Faço umas coisas. Esses dias eu saí de casa e aí eu saí com uma bota de cada pé. E eu tava Letícia. indo no mercado, eu e o Guilherme. E aí eu olho pra baixo e disse, Guilherme, pelo amor de Deus, olha que eu tô.
Olha, uma bota com salto, outra sem. Ah, não. Como eu não sei? E aí o Guilherme filmou, né? Ali, eu rindo, chorando de rir, né? No meio da rua, assim, não tinha o que fazer, sabe? Agora vamos ir até o final. Agora encara. E aí publiquei e deu um monte de visualização e tal, viralizou. Mas uma bobagem, que não, se eu vendesse um negócio, não ia mudar a quantidade de coisas que eu estava vendendo por conta daquilo. E aí, por que eu tô falando isso? Porque a gente entra numa lógica da viralização. Daí a gente pensa assim, se eu fizer um Reels que vai viralizar, vai bombar. E aí a pessoa, ela fica só pensando no que... E ela não percebe que, às vezes, aquilo que viralizou não vendeu nada. Então, É não tem isso, né? só a ver. Às vezes eu faço um conteúdo ali engraçado, mas eu vendo, sei lá, vendo perfume. E aí a pessoa acha engraçado, ela até acompanha, porque ela acha o máximo, mas ela não, sabe, não vai comprar o perfume. Então, estratégia é isso, né? Não é só, pode ter lá um conteúdo que outro que vai viralizar, mas a gente precisa ser pontual, né? Entender que o que vale mesmo é a conversão, não é a quantidade de curtidas. E tem muita gente que ainda está muito fechado nessa lógica de número de seguidores, né? Até um tempo atrás, eu estava falando com um amigo meu que trabalha com tráfego pago. E eu falei para ele assim, tem gente que acha que não consegue vender com 2.000 seguidores. E aí ele falou para mim, mas não consegue. Eu falei, como não? Eu conheço gente que vende com 2.000 seguidores, entendeu? Com certeza. Então, depende do nível dos teus seguidores. É isso. A qualidade, o quão qualificado eles são, o quão engajados eles são com a tua conta e contigo, né? Sim. E isso tem tudo a ver com o ser autêntico. Não adianta eu ter 10.000 seguidores e aí eu vou vender uma camiseta e não consigo vender uma camiseta. Né? Tem gente que com 2.000 seguidores vende muita camiseta. Sim. Né? Então depende muito de como a pessoa consegue se colocar ali, se posicionar. Isso aí é a chave. É chave. E isso é pensar em conteúdo estratégico, de qualidade. As pessoas não se dão conta disso, né? Então, por isso que quando a Boca Rosa... Lembram que teve todo um bafafá da Bianca Andrade, que ela postou uma foto no Instagram dela e atrás tinha um quadro com o planejamento estratégico das redes dela, né? E as pessoas caíram de pau em cima dela e falaram, meu Deus, que horror, como que a Bianca Andrade tem estratégia? Gente, é claro que ela tem, né? Ela só é quem ela é porque ela tem estratégia. E ela planeja. Isso não quer dizer que tu vai deixar de ser autêntico porque tu tem uma estratégia. Que eu acho que é uma coisa que as pessoas... não, eu quero fazer uma coisa mais, assim, autêntica. Na hora, me deu na lata. Não. Calma, autenticidade, né? Não é desorganização. Exato. Falta de planejamento. Isso não dá para misturar as coisas, né? É isso, né, Gui? A pessoa Tem gente precisa... que justifica a sua falta de planejamento, a desorganização, justifica com autenticidade. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Tu pode ser organizado e autêntico. Agora, aí a gente vê que não funciona a autenticidade, a desorganização vestida de autenticidade, porque não dá resultado. Não vira, a coisa não acontece, não sai do lugar. É postar por postar, é conteúdo por conteúdo. Como eu sou alegretense, né? O alegretense usa essa expressão, encher linguiça. Tá enchendo a linguiça aí. É verdade. Só porque alguém disse que tu tinha que postar tantas vezes por dia, né? Essa era uma pergunta que eu ia fazer aqui, né? Que o pessoal fica pensando, tenho que postar todos os dias? Quantas vezes por dia? Como é que eu faço story? Como é que eu faço isso? Como é que, quando te vem essa pergunta, assim, o que tu responde? É difícil, né? Porque, na verdade, assim, como eu brinquei antes, né? Tem os gurus da internet, os gurus do marketing que dizem, não, tu precisa postar todos os dias. Mas como eu vou falar isso para uma microempreendedora que está começando e que não consegue ter tempo nem de tocar o próprio negócio? Como é que eu vou dizer para ela, olha, tu precisa postar todos os dias? Ela vai falar, tá, valeu, essa mentoria não serviu para nada, né? Porque eu não vou conseguir efetivamente fazer isso. Então, o Instagram, principalmente, e todas as redes sociais, né, tem essa lógica de constância. O que é ser constante? Ser constante é a gente ter uma noção de que a gente não pode simplesmente postar na segunda, sumir durante um mês e voltar. Se isso acontecer, tu não existe. A pessoa não existe no digital. Então, ser constante eu vou postar 3 vezes por semana. Ok, eu estou tendo uma constância. No momento que eu conseguir melhorar essa quantidade, ótimo. Eu sempre digo, o ideal mesmo seria postar 1 vez por dia. Isso é o ideal, né? Uma postagem por dia, com inserções em stories. Então, usar todas as possibilidades existentes na plataforma, né? Ótimo. Então, o Instagram hoje tem o feed tem carrossel. Além disso, a gente pode usar vídeo no Reels, a gente pode trazer a questão do engajamento, interação nos stories.
como é importante a gente utilizar todas as possibilidades ali hoje para que a gente consiga fazer com que o algoritmo nos entenda, né? Então, no momento que a gente mostra para o algoritmo que a gente está ali, a gente consegue certamente ter mais possibilidades e converter mais também. Sabe que tem uma coisa até interessante, assim, que a própria plataforma, ela te dá sinais de como ela quer que tu opere ela, né? Então, esses dias eu mexendo ali, acho que o nosso maior problema é que a gente não para Estudar a ferramenta mesmo. Porque a ferramenta, ela mesmo, ela te mostra um caminho como ela quer que tu opere ali dentro, né? Produza conteúdo. Então, tem uma parte ali, eu mexendo ali, onde a gente já consegue ver, veja como outros produtores estão conseguindo sobressair. Isso dentro do próprio Instagram tem. Daí tu clica ali e tu vê quais os produtores que estão mais em alto, o que eles estão fazendo. E aí é aquela máxima, né? Você já falou aqui que é de modelar, realmente o cara entrar ali e entrar não com a ideia com a visão mente engessada, mas é pegar o conceito, o princípio por detrás, a ideia principal, a base, e adaptar para nossa realidade. Então, por exemplo, para a Soul aqui não cabe a gente aparecer dançando. Não tem a ver com com a nossa empresa. A gente ficar fazendo dancinha por dancinha. Agora, a gente conseguir pegar, por exemplo, um Reels que está dando certo, uma trend que tem alto, pegar algo e pensar como a gente pode usar os mesmos princípios, mas modelar para nós, ser autêntico na produção daquilo ali, a chance de dar certo é muito maior. É muito maior. E as pessoas também, às vezes, não entendem que cada uma dessas ferramentas dentro do Instagram tem uma funcionalidade, né? Então, assim, para que serve o feed? O feed é a porta de entrada. As pessoas elas vão entrar ali e vão ver o teu conteúdo e tudo mais. Tá, mas por que no feed existe a foto simples e por que existe a foto no estilo carrossel, a postagem estilo carrossel? Porque no estilo carrossel eu consigo postar mais fotos e me dar mais alcance. Por quê? Se a pessoa não interagiu com a primeira foto, vai aparecer a segunda ou a terceira e assim por diante. Então, a postagem aparece mais no feed das outras pessoas, né? Mas para que serve o Stories? Os Stories servem justamente para a gente gerar interação com quem já nos segue. Então, é aquele negócio do bom dia e tudo mais, aquilo lá super funciona, porque aquilo ali é a humanização de conteúdo, é a autenticidade e tudo mais. Tem gente que espera, às vezes, meu bom dia, sabe? É muito engraçado. Eu vou lá e posto, quase sempre, eu posto uma fotinho do café da manhã, assim. Ou do café da manhã e tal. E as pessoas, às vezes, quando eu não posto, falam assim, aí, tá tudo bem aí, Karen? Eu falo, não, tá tudo certo, só hoje tá corrido, hoje nem tomei café, né? E o Reels? Pra que serve o Reels, então? Serve pra gente tentar sair da bolha, pensar em novas possibilidades, entrar numa trend, mas de uma forma autêntica, né? Mostrando o nosso conteúdo de forma mais pura, assim, o nosso conteúdo criativo e tudo mais. Então, quando as pessoas elas começam a entender cada uma dessas ferramentas a lógica de como elas funcionam, é muito mais fácil também da gente pensar em conteúdo. Com certeza, com certeza. Acho que aquilo que tu falou no início da nossa conversa aqui, né, é que a gente acha que sabe como é que funciona tudo. Eu sei entrar e publicar, mas eu acho que eu sei tudo por detrás. E aí eu não paro para estudar realmente. Eu não paro para analisar com um olhar crítico, né? O Gui sempre fala aqui, fala pro pessoal que trabalha com a gente e tal, tipo, quando você for olhar um podcast, né, gravado em outro estúdio, algum que você acompanha, que você gosta, não olha só como espectador, olha com olhar crítico, olha como alguém que trabalha com isso percebe o movimento da câmera, percebe a posição da câmera, o microfone, como é que eles estão fazendo. Olha nesse formato, né? Eu sempre brinco, quando a gente assiste futebol, o Gui não gosta muito de futebol, né? Ele não é muito dessa área, e eu gosto. Então, quando a gente assiste alguma coisa, ele fala assim, caraca, eu disse o quê? Não, aquela câmera foi para lá. Claro, tá olhando então, a parte assim, que tu entende, né? Então, porque é o que ele faz, então ele olha com esse olhar crítico de
Tipo assim, deixa eu aprender com isso. Então, se eu quero um conteúdo autêntico dentro da rede social, é esse o meu olhar. Eu preciso também, vamos supor, eu sou do ramo de varejo. Então, eu vou olhar quem trabalha no ramo de varejo e que tá indo bem nas redes sociais, que eu percebo que é um conteúdo legal, que eu mesmo gosto e tal. E não vou só olhar como espectador, que vai dizer assim, nossa, que legal, olha, faz isso, mas vou fazer também. Não, eu vou olhar com esse olhar crítico para entender estratégia, entender como que eles estão fazendo para poder, então, aplicar na minha rede também, né? E até olhar a concorrência e ver o que não está bom. Porque no momento que a gente observa o que não está bom nos outros, a gente pode também, com esse olhar crítico que tu estava falando, Letícia, verdade. buscar algo melhor, né? Como que eu posso fazer melhor? Como Sim. que eu posso ser diferente diante ao meu concorrente? Ou como que eu posso pegar aquilo que ele está fazendo que está dando certo e trazer para o meu público? Para minha realidade. Para minha né? realidade. Muito bom. Tem um doutor que é o Dr. Bactéria, e ele é um senhor já. E os vídeos dele não são de... Ele não fica dançando, porque acho que não sei se caberia para ele, né? Mas ele utiliza muito Reels, assim, que tá em alta, e produz autenticamente dentro do nicho dele. Tipo assim, eu tiro o chapéu, porque também não é uma coisa tão simples. Então, pegar um senhor, claro, não sei se ele faz dele, se ele tem uma equipe por detrás, né? Como é que funciona. Mas tu conseguir olhar para um outro conteúdo que bombou, tu conseguir fazer uma releitura daquele conteúdo na tua realidade, para passar a tua autenticidade e para conversar com o teu público, sem te... como é que eu vou dizer? Não seria prostituir, tem outra palavra. Mas sem tu, sabe, bagunçar com o negócio. É de tirar o chapéu, assim, é um negócio que... É, muito legal. Então, autenticidade aí, tema de hoje, acho que já tivemos aí muitos insights, já dá para depois desse podcast fazer diferente nas redes mesmo, né? Olhar com outro olhar. Mas para a gente finalizar, eu gostaria que tu nos desse aí uma dica de ouro, sabe? Aquela dica assim que vai ajudar realmente quem está nos acompanhando e a cabeça já está a milhão, está anotando algumas ideias já. O que fazer, assim, realmente uma dica assim... que vale ouro para a produção de um conteúdo aí autêntico nas redes sociais. Então, eu vou até fazer uma brincadeira, assim, né, gente? Porque, às vezes, as dicas de ouro, elas são tão simples, mas tão difíceis de serem colocadas em prática. Né? Então, a minha dica de ouro aqui para vocês, para quem está aí nos assistindo, nos ouvindo, é simplesmente parar e fazer. Para, pensa, reflete com todo esse nosso conteúdo aqui e dá o start. Começa, né? Mete a cara, sem medo de errar, porque vocês vão errar. Todos nós erramos e constantemente estamos aprendendo, né? Como eu falei, ninguém é dono da verdade, por isso que eu não acredito em gurus do marketing. Sim. Ninguém é dono da verdade. Então, simplesmente tentem. Se vocês não tentarem, vocês não vão conseguir chegar em lugar algum. Vocês nem vão saber se vai ter dado certo ou não. Se eu não tivesse há 11, 12 anos atrás metido a cara e feito meu mestrado e tentado com 24 anos entrar numa universidade enorme como é a PUC-RS, eu não estaria aqui hoje. A verdade é essa. E eu só consegui estar aqui hoje porque eu trilhei todo esse percurso aí e meti a cara, né? Então, acho que é muito importante as pessoas elas entenderem que, às vezes, chega um ponto da vida que a gente precisa parar tudo, refletir e meter a cara e ir adiante. Isso aí, muito bom. Gui, tuas palavras finais aí. É o seguinte, assiste de novo esse podcast que tá muito bom. E assiste agora com a visão de quem... Como fazer? Como eu vou executar? Como vou aplicar isso no meu negócio? Que princípio é esse que eu posso pegar e aplicar? Porque tá demais, tá demais. Isso aí, vai sem medo, seja você mesmo, né? É importante se conhecer, se entender, porque afinal não tem ninguém como a gente, né? A gente quer ficar fazendo igual ao outro e a gente é a gente, né? Simplesmente isso, não tem outra pessoa. E outra coisa assim, tem cliente para todo mundo, gente. Quantos habitantes em Porto Alegre? Quase 2 milhões, 1 milhão e 800. Então tem muita gente. Olha menos de 0,5%.
Já é suficiente. Comprar com você já é o suficiente pra você estar bem de vida. Então, fica tranquilo. Muito bom, muito legal. Karen, muito obrigada pela tua disponibilidade, por compartilhar com a gente teu conteúdo, assim, muito bom. Diz novamente tuas redes sociais, pessoal, te acompanhar e quem quer fazer a mentoria também, especialmente as mulheres, né? Mentoria para mulheres. E fala aí, pessoal, tem muito conteúdo, né? Gente, precioso lá no no Instagram ali, muito conteúdo. Eu produzo constantemente, né? Legal. Porque eu tô sempre ali tentando falar com os meus seguidores e tudo mais. Então, se vocês quiserem me seguir, compartilhar alguma informação comigo, trocar uma ideia e tudo mais, meu Instagram é Karen_Sica. Muito bom. E se você tá aí e ainda não segue a Soul Produções no Instagram, faça isso. Lá no Instagram da Soul, a gente também tem muitas dicas, tem cortes desse episódio, dos outros episódios que nós já fizemos também. Nós já estamos no 17º, é isso mesmo? Vê se eu acertei. 17º episódio. Então, todas as quartas-feiras vai ao ar, às 8 horas da noite, no YouTube da Soul Produções. Você encontra lá um Soulcast. E na nossa rede social, a gente está lá sempre falando alguma coisa, sabe? E aí, quando a gente fala de autenticidade, o podcast também é uma ferramenta, uma baita ferramenta para gerar autenticidade no teu conteúdo, que é você falando daquilo que você entende, daquilo que você sabe. Então, dá uma pensadinha se no seu negócio também você não pode produzir um podcast. Se você é de Porto Alegre, faz aqui com a gente na Soul. Se você é de outro lugar do país ou fora do país, aí pensa nisso, dá uma pesquisada, porque é um formato que nos permite falar daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente conhece, né? E gera bastante autenticidade, E né? é tão legal, né? Tão descontraído, é tão bacana. Então, espero que todo mundo tenha gostado. É verdade. Tenho certeza que sim. Deixa teu comentário aqui. Nos segue também no Spotify, Soulcast lá. Entra lá, você pode ouvir, né? Enquanto tá lavando louça, tá fazendo alguma coisa, Caminhando tá se preparando. no parcão. Isso aí, bora lá. Andando de bicicleta. Andando de bicicleta. E às vezes até dobrando roupa ou fazendo uma coisa no seu trabalho mesmo, né? Você pode estar Ou de boa nos na acompanhando. rede. É, isso aí. Me segue lá também no Instagram, @souletíciasoares. E o Gui? Sou o Guilherme Soares. O Gui, como é que tá nas suas redes sociais? Vamos fazer uma consultoria aqui, ó. Pois então, a Soul Produções tem um Instagram, tá bem legal o Instagram da Soul Produções. Acho que eu preciso dar uma consultoria para eles, né? Eu vou ter que... O do Gui tá meio parado, assim, né, Gui? Isso é um complô contra mim? É isso mesmo? Mas vai lá, a gente acredita em ti, Gui. É que tem muito trabalho, né, Gui? Não, tem que falar com uns sócios aqui da empresa, estão me sugando, né? Tenho mais vida. Ai, mas é isso aí, gente. Um prazer estar com vocês aqui. Prazer. Fica o nosso tchauzinho ali na câmera do meio. E até quarta que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.